Estamos entrando ao vivo na nossa live. Não sei se já entrou. Vamos ver. Você aí que está ao vivo, por favor, me dá um toque aqui para ver se está recebendo a imagem, se está tudo ok. Para eu dar início a esse dia maravilhoso, porque hoje eu trouxe um material muito bacana para trabalhar com vocês. Só preciso dessa confirmação se estamos ao vivo. Ah, recebi aqui, ó. Maravilha. Então vamos iniciar então. Seja muito bem-vindo a todos que estão assistindo agora ou que vão assistir mais para frente. Essa live é o início de uma sessão de lives semanais que eu vou vir aqui toda semana, trazer um assunto muito interessante, que eu acredito que seja muito interessante para todos, que é sempre tratar daqueles que precisam, têm o anseio de ter uma transformação profissional. Então hoje eu trouxe um tema muito bacana para quem está com essa dúvida, essa insegurança de como fazer, de como anunciar. E o que é legal é que eu vou tentar aqui reproduzir algo que eu sempre fiz em sala de aula, quando eu ainda ministrava aula na faculdade, era professor da faculdade, e vou matar um pouco da saudade, porque eu preparei aqui um esquema muito bacana, que é o quê? A gente vai ter essa conversa, vai ter esse bate-papo, e à medida do que eu for tratando das fontes, eu quero deixar registrado, como se a gente tivesse uma lousa aqui na sala de aula. Então eu preparei aqui um esquema, estou com um computador, com uma estrutura aqui do que a gente vai conversar, do que a gente vai bater um papo. E então vamos lá, vamos iniciar. Vou chegar aqui mais um pouquinho para o lado, porque eu vou abrir uma tela aqui para facilitar esse trabalho que fica bem bacana. Não sei se estou vendo, mas eu aqui, essa é a minha lousa, né? Não é lousa virtual e digital, não é a mesma coisa de quando eu trabalhava com o giz ali. Mas vamos fazer aquilo que a gente se propôs. E o bacana de trazer esse modelo é porque vai ficar muito mais fácil você registrar todo o conhecimento que eu vou aqui compartilhar com você. Porque afinal de contas você vai escutar o que eu estou te falando, você vai ler, vai ver, porque eu vou pontuar, né, os resumos, os toques, vou colocar aqui, me escrever para você. E, se possível, eu vou pedir para que você também anote aí, pega um bloquinho de nota, mesmo no celular, ou aqueles que gostam de escrever, vai escrevendo os tópicos principais, porque quando a gente revisa, a gente absorve todo o conhecimento. Tá joia? E ó, como é uma live, estamos ao vivo, você pode ficar aí à vontade para poder mandar uma pergunta, tirar uma dúvida, bater um papo, porque é igual sala de aula, né? A gente não tem aqui o espaço físico para a gente ficar andando, mas a conversa, ela deve ser feita. Tá bom? Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Só um segundo. Vamos lá, turma. Bom, para quem não me conhece, né? Eu sou o Alexandre Mora. Eu me tornei especialista em transformação profissional. Ao longo da minha carreira, eu fiz algumas transformações, algumas transições, e isso me capacitou, isso me trouxe experiência, que hoje eu compartilho com os meus alunos, compartilho com as pessoas nas redes sociais, e ajudo muitas pessoas que querem sair do piloto automático para trabalhar com aquilo que gostam, com aquilo que amam, e passar a viver uma vida com muito mais sentido, liberdade e realização, que é como eu me sinto hoje. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu aqui trazer pronto, só um segundo. Por onde nós vamos iniciar? O tema de hoje. O tema de hoje é: eu sinto que preciso mudar a minha atividade profissional, mas não sei por onde começar. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, sobretudo pessoas que já desempenharam uma certa função durante um determinado tempo, se cansaram, estão desgostosos, estão infelizes e querem efetivar uma mudança, mas não sabem por onde começar. Então, por que é tão comum se sentir perdido no começo? E eu vou te falar, vou até gravar aqui, né? Por que é tão comum se sentir perdido no começo? Vou colocar aqui, tá? Por que é tão comum se sentir perdido? Perdido ou perdida?
no começo. O que acontece, gente? É comum porque você costumou a estar num ambiente controlado, onde você sabia o que tudo estava acontecendo ali, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Então, você sair de um ambiente que você domina, você sabe o que pode acontecer, o que vem a acontecer, é muito diferente do que você ir para um ambiente, uma situação que você não conhece, que você desconhece. Aquilo que você não conhece te dá um pouco mais de repulsa, você fica com muito mais medo, você fica com muito mais insegurança, né? Então deixa eu pontuar aqui, ó. É o medo do desconhecido versus o controle do conhecido. Por quê? Porque quando você conhece, você tem muito mais segurança. É algo que você já domina, já está ali dentro do seu métier, né? Mas quando você desconhece, te dá muito medo, muita segurança. Então, essa é a dificuldade de dar o primeiro passo, é esse grande medo, né? Às vezes, as pessoas sentem que tem a necessidade de mudar, e essa necessidade, às vezes, ela vem por algo consciente ou inconsciente. Às vezes está sentindo uma dor que nem sabe o porquê que vem essa dor, né? Às vezes está sentindo um incômodo e não sabe de onde é esse incômodo. Então essa é quando tem aquela situação de você fugir de algo que você nem sabe o que é. Agora, tem as pessoas que já sabem, e já têm consciência de falar, não, isso eu não quero mais para mim, eu quero mudar de vida, eu quero fazer outra coisa, eu quero ser feliz, eu quero me sentir realizado, eu quero me sentir pleno. E aí ela tem um pouco mais de clareza, né? Então deixa eu colocar aqui, ó. Vamos indo registrando tudo, né? É o desejo inconsciente ou consciente de, vou até colocar aqui alto, ó, fugir da dor. Então, quando você tem consciência disso, você já deu o primeiro passo, pelo menos você tem um pouco mais de clareza, né? Agora, vamos lá, para o próximo item aqui. Reconhecer a necessidade de mudança é um grande avanço, que eu falei, é quando você está consciente daquela dor e você fala, poxa, agora eu preciso mudar. Então, esse já é um primeiro grande passo, né? É que você tem completa ciência do que você quer. Agora, o que precisa estar com um pouquinho mais de clareza é o seguinte: às vezes você precisa saber se é uma dor genuína da atividade profissional que você está desempenhando nesse momento, e que é uma dor genuína. Ou seja, você já executa essa atividade e você já tem a certeza que não quer mais fazer isso. Por que eu estou levantando esse ponto? Porque tem muitas pessoas que às vezes estão infelizes com algo pontual do seu trabalho e esse algo pontual, às vezes, é tão forte que faz com que ela desista da própria profissão, da própria atividade. Então, vamos dar alguns exemplos. Vamos dizer que uma pessoa está aqui com a gente, está pensando, está alimentando essa questão de querer mudar de atividade profissional. Mas ela tem que fazer uma análise interna para ver se é algo pontual. Porque pode ser uma pequena insatisfação que ela está tendo com o seu gestor, com o seu líder. Pode ser uma pequena insatisfação que ela está tendo com a equipe na qual ela trabalha. Ou mesmo na empresa, o tipo de empresa que ela trabalha, que não condiz com os seus princípios, com os seus valores. Então pode ser algo pontual, que às vezes uma pequena mudança de setor, uma pequena mudança de empresa, já resolve, e não necessariamente uma mudança de atividade profissional. Então, deixa eu colocar aqui, para ficar registrado. Eu estava comentando que é o desejo inconsciente ou consciente de fugir da dor. Então tem que fazer uma autoanálise, um processo de autoconhecimento, né? Para saber em que momento você está. Se é
mudança genuína mesmo que você precisa ter. Deixa eu até colocar aqui. Mudança genuína ou pontual. Isso é muito importante para você não correr o risco de tomar uma decisão baseada em uma análise superficial. Agora, como é que você tem consciência disso? Fazendo uma autoanálise. Fazendo uma autoanálise, né? Que é o próximo tema aqui, ó. Vou até colocar, ó. Como o auto é junto, né? Conhecimento pode facilitar esse nosso caminho. Facilita e muito. Por quê, pessoal? Quando a gente fala em transição de carreira, normalmente é algo que mexe não só com a sua vida pessoal, mas com a vida de todos aqueles que estão à sua volta. Então, para você não tomar nenhuma decisão precipitada e correr certos riscos futuro, é bom você ter esse processo de autoconhecimento. Oh, ficou errado aqui, gente, peraí. Autoconhecimento. Né? Para você avaliar isso, se é realmente genuíno ou não. Agora, pronto. Vamos dizer que você conseguiu identificar isso e falou assim, não, Alexandre, realmente, eu já sei o que eu quero mudança, eu quero mudar, eu preciso mudar. E lembrando, né, para quem que é esse processo de transformação profissional? Né? Com quem que nós estamos conversando? Nós temos aqui alguns perfis, que assim, é aquela pessoa que está infeliz na sua atual atividade e sabe o que quer. Mas também tem aquela outra pessoa que está infeliz na sua atual atividade profissional, mas não tem a menor ideia do que fazer. Existem outros três perfis de pessoas que pode se enquadrar aqui nesse tema que nós estamos conversando, que é aquela outra pessoa que quer mudar sua atividade profissional e tem o grande sonho de empreender, mas não sabe como começar. Então nós vamos tratar sobre tudo isso hoje, tá? Nós perdemos aí uns 10 minutinhos, mas tá tudo aqui, tá tudo, fica comigo até o final que você não vai se arrepender, tá? O conteúdo de hoje é muito bom. E a gente tem aquele outro tipo de pessoa que se dedicou muito tempo com os afazeres de casa ou cuidando de uma outra pessoa, dos filhos, do marido ou da esposa ou de alguém que necessitava de uma atenção especial e que agora tem o desejo de voltar ou iniciar, né, no mercado de trabalho. Então, são para essas pessoas que nós estamos conversando aqui. E essa análise é o seguinte, o que é que está impedindo de cada um dar o seu primeiro passo? E esse é um processo de autoconhecimento muito individual, né? Individual, vou até colocar aqui, ó. Individual. Porque você vai precisar olhar para a sua vida e também você vai precisar olhar para o seu processo interno. O que eu chamo de processo interno? É você verificar, fazer uma autoanálise sobre aquilo que até hoje te impediu de você começar. Né? Porque muitas pessoas ficam travadas por falta de clareza. Né? Porque não sabe por onde começar. Então, o primeiro passo é você identificar o que é que efetivamente está te travando. E quais são os possíveis... como é que eu poderia dizer? Eu ia usar um adjetivo aqui, mas me fugiu a cabeça. Mas quais são aqueles sentimentos que realmente nos travam? Então, o primeiro é o seguinte, é quando você dá muita atenção ao medo, à insegurança, à dúvida. Deixa eu até anotar aqui.
a dúvida. Esse sentimento, eles nos travam, eles nos deixam completamente sem alternativa, né? Outra análise que você tem que fazer é o seguinte: quais são as crenças que você tem hoje que te impediram, né? A gente chama isso de crença limitante. Crenças limitantes. Crenças nada mais são do que histórias que a gente acredita como verdade, toma como verdade, e elas acabam nos servindo como princípios. Então, se eu acredito uma determinada, se eu acredito e tenho fé sobre um determinado limite meu, limite próprio, eu não vou conseguir dar o próximo passo. Então, está entendendo o que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma autoanálise. O que é que a gente tem que analisar, um olhar interno, um olhar para dentro, para saber o que é que está nos travando, né? E vamos dar sequência aqui, ó. O próximo item que eu quero trazer aqui para você, ele é o seguinte. Nessa nossa análise, você também tem que prestar atenção se o que nós estamos fazendo hoje, o que você está fazendo hoje como atividade profissional, quando você decidiu fazer isso, era um desejo seu ou era um desejo de outra pessoa? Porque a infelicidade vem disso. Quando você acaba assumindo o desejo, os sonhos de terceiros e não os seus. Então, esse item também é um item que faz você estar perdido na atividade profissional. Vamos lá. É quando você busca, né? Busca a aprovação de terceiros. Outra situação que acaba te atrapalhando. Então, o grande desafio está em você ultrapassar esses bloqueios. Primeiro, identificá-los, ter clareza sobre eles, mas depois usar estratégias, usar métodos avançados de mudança. E nós vamos falar isso mais para frente. Mais para frente eu vou dar algumas dicas de como a gente consegue equalizar toda essa situação. Agora, o que muda na vida das pessoas quando elas têm a decisão de agir, têm a decisão de fazer alguma coisa em direção ao seu grande sonho, né? Vamos colocar aqui, ó. O que muda na vida de quem toma a decisão de agir? Bom, a primeira coisa, e vocês podem participar aqui, tá, pessoal? Eu estou fazendo essas perguntas e estou já dando as respostas, mas vocês fiquem à vontade para participar. A ideia é que fosse realmente um bate-papo aqui. Então, a primeira coisa que acontece quando a pessoa toma a decisão de mudança, ela sente um pouco mais de energia, ela sente energizada, ela sente esperança, ela cria um sentimento de motivação, se sente motivada, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, para ficar mais... Sente mais energia. Motivação, né? Isso, motivação. O que mais? Ela tem uma visão de futuro. Uma visão de futuro. Então, quando você está estagnado, sem saber quais são os sentimentos internos que você tem, o que está te bloqueando, e você também não sabe para onde ir, você não tem essa visão de futuro. Agora, quando você toma a decisão, não estou nem falando de dar o primeiro passo, fazer a primeira ação, a primeira atividade, não. A decisão é uma decisão interna. Então perceba, quando você está com muita dúvida, já aconteceu isso com vocês? Quando vocês estão com muita dúvida sobre alguma coisa, não sabe se vai... Sei lá, vou usar um exemplo aqui mais simples.
vamos dizer que você está escolhendo aí para onde ir viajar. Então tem 3, 4 opções. Então você fica ali naquela dúvida. Você não sabe se vai para um, se vai para outro, se vai para outro. Todos têm situações boas, gostosas, legais e algumas situações que não são tão legais ou mais desafiadoras. Quando você está nesse processo de dúvida, de incerteza, isso consome a sua energia, né? Consome a sua energia. Agora, você parou para pensar que quando você toma a decisão, falar não, você sozinho ou com a sua família, mas quando você toma a decisão e olha só para aquela decisão que você tomou, não parece que tudo fica muito mais leve? Não parece que você sente mais energia? Não parece que a motivação vem? Não parece que você começa a enxergar as possibilidades que aquela decisão que você tomou, no caso aqui a gente está usando um exemplo de uma viagem, né? Aquele lugar que você decidiu ir, você não começa já meio que quase que vivenciar aquilo tudo? Pois bem, esse processo é o processo da sua visão de futuro. Então você não fez nada, né? Você não tomou nenhuma ação, você não tomou nenhuma atitude, mas você tomou uma decisão interna. E essa decisão interna é que motiva você, é que te traz uma visão de futuro, né? E essa visão de futuro, dentro agora do aspecto da transição de carreira ou da mudança da atividade profissional, ele te traz uma esperança de um futuro melhor. Pode ter certeza disso. Faça esse teste. No final dessa live, eu vou pedir para que vocês façam alguns exercícios e vamos ver qual é o sentimento que vocês vão ter ao fazer esse exercício. Você vai ver que você vai sentir mais energia, mais motivado, mais esperança, uma expectativa positiva do futuro. E isso é muito bom, certo? Porque quando você fica parado, você não tem perspectiva. É como se você estivesse num quarto sem ter uma visão, sem ter perspectiva do que pode acontecer. Né? E essa decisão de agir é como se você saísse desse quarto e fosse para um horizonte onde tudo é possível. Então imagina só, né, usando essa analogia, um ambiente fechado, travado, onde você está parado, sem opções, e depois um ambiente aberto onde existem várias alternativas. E esse ambiente aberto te dá uma perspectiva de visão de aonde você pode chegar se você seguir determinado caminho. Olha que bacana, né? Então vamos lá. Próximo item aqui. E quais são os benefícios de começar mesmo sem ter tudo planejado? Porque nós estamos conversando exatamente sobre isso, né? De você começar essa decisão interna, e é uma decisão interna, mesmo que você não tenha planos, mesmo que você ainda não tenha estratégias de início, né? Então, deixa eu colocar aqui, tá? Quais os benefícios? O que acontece é que muita gente, pessoal, muita gente, deixa eu ver aqui, parece que está cortado, né? Deixa eu tentar dar uma... parece que está cortada aqui a nossa apresentação. Ah, isso mesmo, mas eu vou arrumar, tá bom? Fique tranquilo aqui, ó. Eu gosto das coisas aqui, ó, bonitinha. Isso. Vamos ver se melhorou aqui. Tava um pouquinho cortado, né? Pronto, agora tá jeitosinho. Espera aí, pessoal, que eu já vou continuar.
Pronto. Isso. Então, quais são os benefícios de começar mesmo sem ter tudo planejado? Muita gente espera ter todas as respostas e tudo certinho, tudo bem, muito bem organizado para dar o primeiro passo. Só que, infelizmente, não é assim que funciona. Porque, na verdade, você ter todas as respostas é uma ilusão. Isso não existe. Tá? O que você tem que fazer é dar os primeiros passos, mesmo com as dúvidas, mesmo com as incertezas. Porque você acha que todo mundo que começa uma atividade profissional, todo mundo que começa algo novo, tem ali a certeza de tudo que está fazendo, tem o conhecimento de tudo que está fazendo. Eu te digo que não, mas ao longo do processo essa clareza vai chegando. Então o que você precisa fazer é aqui, ó. Você precisa entrar no jogo, né? Com essa decisão de agir, você precisa fazer algo pontual, que é dar o primeiro passo. Né? Quando você dá esse primeiro passo, as coisas vão clareando. Né? A clareza, a clareza, ela vem com a ação. Né? Por isso que eu falo, você tem que entrar no jogo. A clareza ela vem com a ação. Se você ficar parado só imaginando, nada vai acontecer. E o que é legal, ó, usando aquela mesma analogia do horizonte, quando você sai do quarto, está no horizonte e você tem uma perspectiva de futuro. Quando você dá o primeiro passo, quando você entra nesse jogo, quando você começa a caminhar, aquele horizonte ele vai se abrindo. À medida que você vai caminhando, à medida que você vai andando dentro do processo, as coisas vão aparecendo, as oportunidades vão surgindo, você vai entendendo como aquilo tudo funciona. Então, aquilo que antes te parecia muito desafiador, muito difícil, um ambiente que você não conhecia, você passa a conhecer. Como? Experienciando, né? Entrando no jogo, fazendo acontecer. Quando você está por detrás, só analisando, você tem um campo muito grande de ilusão, de imaginação. Mas você precisa colocar isso em prática. Você precisa ver como efetivamente isso vai acontecer, certo? E tem um outro item aqui que é fundamental, que é assim, ó, são as pequenas ações, elas podem destravar grandes transformações. A incerteza te deixa parado, né? E a ação ela vai te trazendo clareza. Por exemplo, eu quero contar uma história aqui para vocês. Muitas vezes, quando a gente não sabe o que fazer, não sabe qual é o primeiro passo para ter essa transformação, é importante a gente usar de algumas artimanhas, de algumas estratégias. E isso aconteceu comigo. Quero dar um exemplo. Quando eu acabei de me formar na faculdade, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Estava ali com algumas dúvidas, não sabia qual era o caminho correto, né? Por isso que eu falo, né? A gente já teve essas incertezas, essas dúvidas ao longo da vida, né? Eu já tive várias vezes, mas esse caso aqui é muito emblemático. E como eu já estava me formando, eu não sabia muito bem o que fazer. E aí um professor amigo meu, que é meu amigo até hoje, ele me convidou para assistir uma aula de pós-graduação, na verdade é aula de mestrado, né, que ele já frequentava uma disciplina específica lá na Universidade de São Paulo, e ele convidou não só eu, mas como outros ex-alunos da faculdade. E nós fomos até lá. E eu achei muito bacana aquele ambiente, muito legal, tudo. E comecei a conversar com ele sobre como é essa questão de você iniciar uma carreira acadêmica, né? Porque eu não tinha a menor ideia, não tinha a menor ideia. Bom, muito bem. E eu fui até lá, assisti a primeira aula, né? Porque na universidade pública você pode assistir aula de mestrado e doutorado como
com 3 categorias. Ou você está como um aluno regular, que é aquele que faz todo o processo de avaliação e de ingresso na universidade, ou você faz como aluno especial, que é aquele que se candidata a uma vaga especial, onde você assiste às aulas e até participa também do processo de avaliação, ou como aluno ouvinte, que é aquele que vai só para assistir às aulas e não tem nenhum vínculo com a instituição pública e também não tem nenhum tipo de avaliação, não presta nenhuma avaliação nas atividades da aula. E eu fui como um aluno ouvinte. Muito bem. Feito isso, assisti, gostei, tudo, mas ainda estava com muita dúvida. E aí eu fui conversar com um tio meu, que era docente já de outras universidades. E ele me perguntou, e aí, Alexandre, você está se formando, bacana, tal, mas o que você vai fazer? O que você vai fazer depois? E eu não sabia responder. Eu não sabia responder. Mas, como eu tinha assistido algumas aulas lá do mestrado, lá na USP, eu falei para esse meu tio, eu falei, pô, tio, eu estou pensando em fazer mestrado. Quem sabe eu posso seguir a carreira acadêmica. E aí ele, que era uma pessoa experiente e que já tinha passado por isso e já estava há muito tempo, né, na carreira acadêmica, ele falou, ó, muito bem. Então ele foi pontual, ele me deu uma orientação ali muito pontual. Então ele falou, muito bem, se você está pensando em fazer isso, faz o seguinte, vai na faculdade onde você se formou e se oferece para você ser monitor na sala de aula. Por quê? Porque você sendo monitor, assim que surgir alguma vaga para auxiliar de ensino, eles vão olhar para o lado e vão ver quem é a pessoa mais apta e de confiança que está ali. E como eu não sabia o que fazer, eu segui essa orientação. Bom, fiz isso, entrei como monitor, depois abriu realmente uma vaga para auxiliar de ensino. Fiquei um tempo como auxiliar de ensino, depois abriu uma vaga para docente. Eu assumi essa vaga de docente, depois surgiu outras vagas de outras disciplinas e eu fui assumindo. Esse processo é exatamente o que eu dei aqui como dica para vocês, né? De uma certa forma, eu entrei no jogo, eu conversei com pessoas que já tinham trilhado esse caminho, que me deram algumas dicas e eu fui lá e fiz a primeira ação, dei o primeiro passo. E aí em seguida eu me inscrevi no mestrado regular da Universidade de São Paulo, consegui ingressar e aí minha carreira acadêmica realmente ela se consolidou, porque eu não só me tornei professor, mas também depois de um tempo me tornei coordenador do curso e depois de um outro tempo também me tornei diretor da minha unidade de ensino. Então, quando eu estava ali sem saber o que fazer, eu não imaginava que eu ia me tornar professor, coordenador, enfim. Mas ao longo do processo que eu fui caminhando, eu fui tendo clareza e fui também alimentando essa identidade na qual eu estava me tornando. Então por isso que é importante a gente ter uma ação com um direcionamento, saber o que quer. Isso é muito importante. Ah, mas tem aquelas situações que as pessoas não sabem o que querem. Então, quando elas não sabem o que querem, colocar aqui, né, algumas dicas. Primeiro, conversa com alguém que já trilhou um caminho próximo ou parecido daquilo que você acha interessante, daquilo que você talvez possa se sentir confortável. Se não for nessa área que você conversou com essa pessoa, conversa com outra, depois conversa com outra, depois conversa com outra. Isso vai te dando um pouco mais de clareza sobre as características de certas atividades. E quem sabe, eles vão te dando ali algumas dicas do que fazer, que foi o que aconteceu comigo. E isso aconteceu algumas outras vezes. Por exemplo, não só uma conversa com alguém, isso pode te ajudar, mas talvez, que eu quero dar um outro exemplo aqui, talvez lendo um livro inspirador. Isso também aconteceu comigo. Eu li um livro que eu achei fantástico,
que mudou a minha visão de mundo e a partir daquele momento eu tomei a decisão de mudar a minha carreira, mudar a minha atividade profissional. Foi exatamente quando eu estava na academia e eu decidi sair da academia para fazer uma outra atividade profissional que eu estou fazendo até hoje. Então, às vezes, se você não sabe o que fazer, não tem noção, uma boa conversa com as pessoas, uma outra referência externa pode te ajudar muito. Né? Vou até colocar aqui, ó, um livro inspirador. Outra dica que eu dou é você mudar um pouco a sua rotina, abrir sua perspectiva daquilo que poderia ser algo interessante. Às vezes as pessoas ficam muito presas numa determinada área do conhecimento e acham que ela não tem nenhuma capacidade de fazer qualquer outra coisa. E isso não é verdade, né? O ser humano tem uma capacidade incrível de se reinventar e de se adaptar também. Então, a outra dica que eu dou é saia da rotina, faça coisas diferentes. Desculpa. Experimente coisas diferentes. Né? Isso pode, de repente, te despertar para algo que você nunca imaginou. Deixa eu registrar aqui. Ó. E eu não tenho dúvida que isso pode te ajudar bastante. Eu estou trazendo coisas aqui que são... Deixa eu tirar aqui. Eu estou trazendo coisas aqui que foram situações que não só aconteceram na minha vida, mas eu percebo também ao longo dos atendimentos com os meus alunos. Porque é um padrão, isso é um padrão, tanto das pessoas que ficam paradas e não sabem o porquê, quanto daquelas que dão o primeiro passo e começam a trilhar algo novo e acabam alcançando o sucesso ou pelo menos aquilo que ela sempre desejou, sempre sonhou em fazer. Certo? Vamos dar sequência aqui, ó. O que eu quero que vocês tenham noção é que esse processo de transição de carreira é uma construção. É algo que você vai fazendo aos poucos, né? Por isso que começa com uma análise interna, para depois você ter um pouquinho mais de confiança, para ter uma decisão de agir, para depois você começar a agir, dar os primeiros passos, conversar com alguém, analisar outras possibilidades, quebrar essa rotina, fazer algo diferente, testar, experienciar. Né? O que você não pode é permanecer parado. Então, é uma construção. Deixa eu registrar aqui, peraí. É uma construção. E ela acontece tijolinho por tijolinho. É igual quando você vai construir uma casa. É item por item, item por item. E aí ela vai tomando forma, ela vai tomando corpo. Né? Uma transformação profissional, ela é uma jornada, pessoal. Né? Muitas vezes, sobretudo quando a gente chega numa certa idade, as pessoas querem uma solução muito mágica, né? Querem resolver aquilo rapidamente, mas não, uma transformação profissional é algo que você vai construindo. Vou até colocar aqui. É uma jornada. Jornada. O que é importante, não crie falsas ilusões. Por quê? Porque se você começar a criar falsas ilusões, faltou aqui, peraí. Ilusões, pode ser que isso acabe atraindo certos fracassos. Né? Você achar que você vai conseguir mudar da água para o vinho do dia para a noite. Nem sempre acontece isso. Se acontecer, são raras exceções.
Deixa eu só ver aqui se tá tudo certinho, tá todo mundo escutando bem, se a imagem tá boa. Me parece que sim, né? Deixa eu aproveitar para tomar uma água. E o que você precisa fazer então? Você precisa fazer um alinhamento interno com os seus desejos. Todo esse processo que eu estou passando aqui para vocês é justamente para isso. Então, entender o que acontece internamente, tomar uma decisão interna, dar o primeiro passo, experienciar, conversar com as pessoas, ver o que realmente pode ser algo bom para você ou não. Se isso tudo está alinhado a uma possível visão de futuro, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Isso é importante, porque senão você pode perder muito tempo ajustando algo interno dentro de você, mas você ainda não sabendo para onde você quer ir. Você ainda não sabendo o que você quer, né? Então vamos lá, ó. Como a mudança profissional é algo que a gente vai construindo e é aos poucos, muitas pessoas acabam se frustrando, querendo resultado rápido. Então, eu diria o seguinte: não se cobre tanto. Não se cobre tanto. Vai aos poucos, né? Eu sei que é difícil, eu sei o medo que a gente tem de tomar alguma decisão, as dúvidas que acontecem, a insegurança que algumas vezes vem até nós, mas não se cobre tanto. Se cobre tanto. A sua certeza, ela vem, não, vai, vamos, ela se constrói ao longo do caminho. Isso é importante para te dar segurança, para você saber que pode ser que haja obstáculos no caminho. Por exemplo, toda vez que eu decidi mudar de carreira e assumir uma nova atividade profissional, não pense que foi fácil. Mesmo a gente tendo experiência, mesmo a gente tendo consciência de todo o processo, não pense que é fácil. Não pense que não vai haver obstáculos, que não vai haver desafios. Sim, vai haver. A diferença é que quando você faz todo esse processo de autoanálise e tem essa visão do que pode ser, aonde você vai chegar, você consegue se preparar. Você consegue se antever aos problemas. E aí você chega muito mais preparado. Certo, pessoal? Vamos lá, ó. Tô chegando aqui na fase final, onde eu vou dar algumas dicas do que fazer na prática. Certo? Deixa eu só alinhar aqui, peraí, só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se tem alguém aqui fazendo alguma pergunta. Não, por enquanto não. Estamos ok. Maravilha. Então vamos lá. Estava comentando aqui de não se cobrar tanto, que a certeza ela se constrói ao longo do caminho. E aqui, ó, siga o seu ritmo. Siga o seu ritmo. Não se compare aos outros. Quando você se compara aos outros, é uma forma de você exigir muito de você. Porque você não sabe quais são os parâmetros que aquela outra pessoa teve para iniciar a sua jornada. Né? Você não acompanhou todo o processo dela. Cada pessoa é uma pessoa. Né? Você tem que comparar ao seu processo. Você tem que fazer uma comparação sobre si próprio. Né? Aonde eu estava, aonde eu estou e para onde eu estou indo. Se você, dentro dessa análise, percebeu
que nada mudou, então você não caminhou. Então você não mudou. Não houve mudança nenhuma. Né? Então a comparação é sobre você mesmo. Então, na prática, vou dar um exemplo aqui para vocês. Como fazer? Primeiro eu quero explicar os erros comuns que as pessoas normalmente cometem quando está nesse processo de mudança de carreira. Né? A grande parte tem esse desejo de mudar, fazer uma transformação, não sabe como e fica parado. Ficar parado não vai mudar o seu resultado. Né? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado também vai ser o mesmo. Então, esse é um grande erro que as pessoas cometem. Tá? O segundo grande erro é esperar pela motivação perfeita. É esperar que tudo esteja perfeito para começar. Isso também não existe. Né? É aquilo que eu comentei no início. Se você está esperando ter todas as respostas, sinto muito, isso é uma ilusão. Isso não vai chegar. Um outro erro que normalmente as pessoas cometem, que eu acabei de citar aqui, é se comparar com outra pessoa. Quando você se compara com outra pessoa, o seu parâmetro é completamente outro. Isso pode trazer uma grande frustração, porque você não sabe de onde a outra pessoa partiu, o que ela tem ali de bagagem, de conhecimento, de experiência. E o último erro que normalmente as pessoas cometem é não agir, não dar o primeiro passo. Não fazer nada. Ter toda essa consciência, estar aqui acompanhando com a gente, assiste os nossos vídeos, acompanha aí as nossas lives, acompanha as nossas aulas, mas continua parado. Continua sem dar o primeiro passo. Então, se você tem esse perfil, eu posso te adiantar, dificilmente você vai mudar a sua carreira, você vai mudar a sua atividade profissional. Porque ainda o seu medo de agir está muito maior do que o seu desejo de mudar. Então, ainda o seu medo de agir está sendo muito maior do que o seu desejo de mudar, ou o seu desejo de onde você quer chegar. Cuidado com isso. E vamos resumindo aqui, vamos chegando na fase final, fazer um grande resumo aqui e dar algumas dicas. Dicas do que efetivamente você precisa fazer. Como dar os primeiros passos. Bom, o que a gente comentou desde o começo? Reveja seu estado atual. Né? Entenda seu processo interno e veja o que efetivamente está te bloqueando, está te travando. Se é uma crença, se é uma história que contaram para você, se é algo que você está fazendo não por você mesmo, mas algo pelos outros, né? Que dor, que medo, que insegurança você tem. Então eu pediria aí para agora vocês escreverem, registrarem isso. Né? Faz uma lista, uma pequena lista dos seus medos, das suas crenças, das suas dúvidas. Só o ato de vocês escreverem, só o ato de vocês trazerem isso à consciência já mexe. Vocês vão perceber que de uma certa forma vocês começam a olhar para esse medo, para essa crença com outros olhos. E isso automaticamente vai trazendo uma transformação, vai mexendo, né? Vai te dando um pouco mais de coragem. Até porque vocês podem validar esses sentimentos. Será que esses sentimentos são genuínos? Será que eles são verdadeiros? Será que eu posso ultrapassá-los? Né? Será que eu posso desbloqueá-los, eliminá-los? Bom, eu de antemão posso dizer que sim. Né? Existem vários processos, existem vários métodos, várias técnicas que são possíveis te auxiliar, né? e te ajudar dentro desse processo. Mas só o fato de vocês escreverem ali, trazer à tona, trazerem a consciência
essa situação, já é um primeiro passo. Já vai te ajudar bastante. Faz esse exercício para você ver só, tá bom? A segunda listinha que eu quero que vocês façam é o seguinte. É uma lista... uma lista de clareza. É uma lista daquilo que vocês mais gostam de fazer. Na atividade profissional. Mais gostam ou mais gostariam, né? Gostariam de fazer numa atividade profissional. Isso também é importante, porque isso aqui é o que vai te dar o primeiro ponto de perspectiva da onde você pode ir. Quando você faz essa listinha, você começa a se conectar com essa ação do futuro. Você começa a vislumbrar essa possibilidade e a sentir as emoções, né, os sentimentos que você pode vir a ter quando desempenhar essa função. Então faz uma listinha e depois começa a validar. Sabe uma coisa que é interessante? Você também dar notas para cada item dessas listas. Aquilo que é mais intenso ou menos intenso. Só um minuto, gente. Por exemplo, aquilo que é mais intenso em termos de sentimento, você pode colocar uma nota 10. Aquilo que for menos, você pode colocar uma nota próxima a 1. Então vai variando. Ah, é mais ou menos. Ah, então dá uma nota 7. Ah, é pouco. Coloca uma nota 2, 4. Isso vai te trazendo um pouco mais de referência daquilo que está te afetando, né? Do ponto de vista dos medos, das crenças, mas daquilo também que você mais gosta do ponto de vista da atividade profissional. E por último, gente, uma outra dica que eu dou aqui é que você faça uma lista das pequenas ações que você pode ter hoje para estar mais próximo de onde você quer chegar. Lembra que a gente comentou no início da live que eu falei que ia dar algumas dicas de como você dar o primeiro passo? Tá aqui. Esse primeiro passo, e eu dei um exemplo, esse primeiro passo não precisa ser um passo gigantesco. Pode ser, às vezes, uma conversa, pode ser às vezes, um bate-papo, um telefone, um WhatsApp com alguém que você conhece, que está numa determinada atividade profissional que você gostaria de conhecer mais, você gostaria de saber quais são os detalhes, né? Você pode resgatar também aquele sonho de quando você era mais jovem, ou aquele desejo que um dia você teve conversando com alguma pessoa, alguém que te inspirou num determinado momento. Coloque no papel e tenta reviver essa situação. Sinta se isso realmente está alinhado aos seus desejos, se o seu sentimento interno está alinhado aos seus desejos. Então faça esse exercício. Então você percebe que tudo que a gente tratou hoje foi, eu quero fazer uma mudança, sinto que eu preciso fazer uma transformação profissional, mas não sei por onde começar. Esses pequenos passos que eu dei aqui, essas pequenas listinhas que eu sugeri para vocês, talvez seja o seu grande pequeno passo. Às vezes você pode estar pensando, poxa Alexandre, mas isso é tão simples, isso não vai me exigir nada, é algo tão fácil de fazer. Pois é, mas essa ação fácil, essa ação simples, muitas pessoas não fazem. Parece brincadeira, né? Mas eu diria que a maioria das pessoas não fazem. Então, quando você faz e faz com clareza, consciente, sabendo o porquê que você está fazendo, é um grande passo. É um grande passo. Olha, eu tenho um ditado que é o seguinte: quando você dá o primeiro passo
em direção ao seu grande sonho profissional, ao seu grande desejo profissional, ele equivale proporcionalmente a 50% do caminho até você realizar. Então vou repetir, ó. Quando você dá o primeiro passo, né? Quando você faz a primeira ação em direção ao seu grande sonho profissional, esse pequeno passo, essa pequena ação, ela equivale a 50% de todo o trajeto, de toda a jornada que você precisa percorrer até realizar esse sonho. Você pode ter certeza, porque muitas pessoas ficam travadas exatamente no primeiro passo. Porque quando você dá o primeiro passo, fica muito mais fácil. Você cria aquele horizonte, aquela visão de futuro. Então fica muito mais fácil você dar o segundo, depois você dá o terceiro, depois você dá o quarto. E esses pequenos passos é justamente a construção da sua transformação profissional. Então não desista, né? Não deixe de fazer essas dicas que eu dei, porque eu já fiz isso por muitas vezes e vejo as pessoas fazendo isso e tendo resultado. Tá certo? Vamos ver mais o que eu tinha aqui para falar para vocês. É isso mesmo. Aceitar o progresso aceitar que o progresso é feito aos poucos. É uma observação que eu anotei aqui para passar para vocês. Aceitar que o progresso é feito aos poucos e exige ajustes e aprendizados. É o que eu falei. É uma construção. É uma construção que ao final, com certeza, você vai conseguir a tão sonhada transformação profissional. Agora eu quero que você me responda uma coisa aqui, ó. O que fez mais sentido para você hoje nessa live? De tudo que a gente conversou aqui, o que fez mais sentido? Nós falamos sobre bastante coisa, eu dei um exemplo muito particular e isso serve para estimular, para inspirar as pessoas, né? Só para compartilhar mais algo particular, eu iniciei a minha carreira acadêmica já, tudo bem, ela foi um pouco cedo quando comparado com outros profissionais, mas eu fui fazer faculdade já era tarde, né? Eu não fui aquela pessoa que já sabia o que fazer, já me inscrevi no vestibular, já me formei e ali as coisas aconteceram. Não, né? Teve muitos obstáculos no caminho, muitos desafios. Mas é como eu falei, é uma construção, né? É tijolinho por tijolinho. Então eu gostaria de saber de você, de tudo que a gente conversou aqui, o que é que fez mais sentido para você. E comente aqui, comente na live, comente aqui deixe uma mensagem, porque isso é importante para mim, porque são desses comentários que eu trago temas e conteúdos para a nossa próxima live, certo? É isso, pessoal. Eu vou esperar, depois eu vou ler tudo direitinho, as mensagens que vocês vão compartilhar aqui comigo. Espero realmente que tenha despertado um pouco de vontade de dar o primeiro passo, né? De tomar a primeira ação, de tomar uma decisão. Essa decisão ela é fundamental e que de uma certa forma você consiga aí depois ir construindo todo esse processo. E se compartilhar com a gente, vai ser um prazer enorme. Vou ficar muito feliz porque é sempre bom a gente saber que de uma certa forma ou de outra, a gente plantou uma sementinha aí na cabeça de cada um de vocês e que isso acabou trazendo bons resultados e bons frutos, né? Então tá joia, agradeço muito a presença de todos, a paciência, né? Porque nós tivemos aquele pequeno problema técnico no início, mas a coisa fluiu depois. Tá bom, gente? Uma boa noite, um bom descanso e muito obrigado.